Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no mais um episódio do nosso podcast montado no Global Tech Show, aqui no maior evento de RPA e IA do Brasil, acho que da América Latina, inclusive, né? E hoje eu trouxe aqui, eu sou o Murilo, diretor comercial da Cognition, a gente já se conhece, já fizemos alguns eventos aqui, alguns podcasts, né? Esse já não é o primeiro de hoje, e trouxe dois amigos aqui, o Bruno, parceiraço da Blue Prism, e o David, nosso cliente, o David é head de automação lá da Ambev, né, David? Para a gente bater um papo hoje sobre automação, agente QI, sobre hype, sobre governança, né? Querem se apresentar rapidinho, meus amigos? Vamos lá, Bruno? Vamos lá, obrigado Murilo, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Bruno Bezerra, diretor comercial da Blue Prism. Estou indo para o meu segundo ano de diretor comercial aqui, mas já tenho uma bagagem, um tempinho, mais de 8 anos trabalhando com automação. Fui o segundo cliente de Blue Prism aqui no Brasil, né? E hoje estou aqui desse lado, brilhando na área comercial. E, pô, eu estou muito feliz hoje, assim, é uma honra tá com esse cara aqui do meu lado, que hoje está numa posição muito importante como head de automação ali. Mas que a gente já quebrou bastante pedra junto, hein, David? Desde 2016, 2017... Deixa eu dar um spoiler aqui. Todo 2014. mundo que trabalha com RPA neste país que a gente vive, o Bruno conhece. De ponta a ponta. Cara, não é? o cara David, é um vereador, é um deputado, cara. O cara podia, assim, pra votação você ganhava. Tanta gente que te conhece nesse mundo. ele já vai se apresentar aqui, mas eu queria trazer o contexto que o David fazia RPA antes de existir a palavra RPA, cara. Fazia as automações. O cara era um macreiro, um mágico da do macro, VBA. na Bung. Foi uma das primeiras pessoas que me ensinaram o VBA, onde eu peguei um pouquinho de paixão por essa parte de automação e fui trilhando o caminho aí para RPA. Mas o David, cara, posso dizer que ele é um dos pioneiros aí antes de existir a palavra RPA. Olha Era só VBA, hein, David? Conta um pouquinho dessa história pra gente, conta quem é você também, cara. E obrigado de novo por você aceitar esse bate-papo com a gente. Boa, Murilo, obrigado. Brunão, obrigado também pelo convite. Bom, eu sou o David, trabalho na Ambev, tenho o papel de head de RPA, ou melhor, head de automações, né, um novo termo agora. Já estou nessa área de automações desde 2010. Contando com o VBA? VBA também sempre foi uma automação. Sim. Ainda é, diga-se de passagem. Ainda é, e bem utilizada. Sim. Comecei nessa área em 2010, integrando algumas automações ali com macro, coisinhas simples. Eu descobri depois que um VBA era possível você conectar ele com o falecido Internet Explorer. Nossa. Quando você conecta um sistema a uma planilha, você vê que você cria um ecossistema. Quando você monta isso e vê ele funcionando, você fala, cara, eu acho que eu criei uma automação. E a primeira automação eu executei ela em 2010. Quando eu conheci o termo RPA, isso em 2016, aí eu falei, cara, mas se eu fazia macro e eu levava tanto tempo e eu conseguia integrar alguns sistemas, com o RPA eu consigo integrar todos os sistemas agora. É isso mesmo? Nessa evolução, aí eu descobri que, para mim, é o que gera benefício, gera oportunidade, onde a companhia geralmente ganha evolução com o mercado, ganha na concorrência, ganha na velocidade. Então foi por isso que eu segui nessa área, trilhei esse caminho. Então assim, comecei com o Bruno em 2014 trabalhando. As primeiras automações nós fizemos juntos. Em 2018 comecei a me especializar em automação. Em 2020 aí foi um crescimento de carreira. Passei como arquiteto, desenvolvedor, arquiteto, tech lead, depois gerente e agora head de automação também. Que legal, são os caras que vivem isso na realidade, ó, no dia a dia, né? Muito bom. E falar um pouquinho, lembrar, já vem vários flashes agora, assim, lembrar como que Ixi, a gente... vamos de volta em 2014. As primeiras aqui. automações que a gente fazia ali na Bung, cara, pra vocês terem uma ideia, assim, hoje isso é mato, assim, né, olhando pra isso, mas eram realizadas em computadores em cima da mesa. Então, a gente desenvolvia a automação, quando colocava em produção, a gente tinha uma sala fechada pra gente, que era a sala de automação ali. Do lado do diretor financeiro, a sala ficava, né, do Cristiano Alcântara. E você tinha ali 6, 7 computadores que ficavam rodando as automações. E de noite a gente tirava teclado e mouse pra galera da limpeza ali não ir limpar a sala e quebrar alguma automação que tava rodando ali a noite inteira, cara. Então,
Olha o nível que foi, mas foi assim que a gente Isso é muito começou. legal. Não, e é assim que aprende, né? Não dá pra dirigir a Ferrari antes de ter o Corolla, né? Tem que aprender com a coisa mais básica. E, obviamente, naquela época nem tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? A gente tá passando por uma transformação de RPA mesmo, né? O David até falou, não, RPA, não, calma aí, eu não sou head de RPA, sou head de automação. Justamente porque nós estamos passando por essa transformação, né? Indo de RPA para um agente QI, ou para hype, né, das LLMs e das automações autônomas, não é mesmo? Isso é bem legal. Mas vamos para um tema caliente aqui, já que vocês vivem isso há tanto tempo, né? Por que vocês acham que as automações falham nas empresas? Mas já começando assim? Já começando com uma pergunta caliente para aquecer aqui bem. Por que falha? O cara não pagou nem um vinhozinho, já vem na maldade, aqui né, cara? não pode, senão teria feito isso, uma cara, cervejeira se aqui. Me permite, eu vou começar. Pode começar porque eu tenho alguns Por que não pontos. escala? Por que falha? Cara, por que o pipeline é ruim? Por que falta priorização? Conta pra gente um pouquinho. Vocês que vivem isso no dia a dia. E aí eu vejo que esse caminho das dificuldades, elas vão mudando ao longo do tempo também. Então, da mesma forma que a tecnologia vai mudando, vai melhorando, as dificuldades também vão transicionando, né? A gente passou por um momento que a maior dificuldade, uma vez que você fosse automatizar um processo, era exatamente o processo. Porque muita gente queria automatizar alguma coisa e essa coisa não estava pronta ao âmbito de processo. Então, a gente até tem uma brincadeira que a gente fala, aquilo que tá ruim, se você automatiza um processo ruim, ele fica ruim com força agora. Sim. Né? Cheat in, cheat out, né? É isso aí. Então, por um grande momento, a gente tinha essa barreira de processo e essa barreira, ao longo do tempo, ela foi migrando para outros caminhos. Então, hoje a gente tem problema de cultura, ainda no ano de 2026 que a gente está, tem pessoas que têm o medo de perder o seu emprego por automação, então ocultam informações na hora que você está fazendo um levantamento, né? Então, é raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. As empresas, e a gente pode falar aqui, né, Murilo, assim, muitos clientes não conseguem ter uma visão estratégica do que fazer com a automação. De fato, para que serve? Como que eu vou extrair o melhor resultado disso, né? A gente ainda vê hoje cliente tendo um indicador principal FTE. Pô, e há quanto tempo que a gente não fala mais de FTE? FTE existe ali no seu one page, vai corroborar o número, sim, mas esse não tem que ser seu indicador principal, né? Até porque dificilmente as pessoas são demitidas pelo advento da automação, né? Eu não lembro de ter visto isso acontecendo nos últimos anos. Eu diria que quase nunca acontece. Quase nunca. As pessoas vão fazer trabalho que geralmente geram mais valor, né? A gente já teve algumas ondas aí de você limita uma vaga que está aberta, você absorve novos trabalhos, né, da empresa, a empresa compra outra empresa, começa a fazer mais coisas. Então, no mínimo é fazer mais com o mesmo, né? Acho que esse sempre foi o grande objetivo da automação, você ser mais eficiente, mantendo ali o mesmo número de pessoas que você tem para fazer aquilo, que elas se tornem mais produtivas, mais eficientes, né? Você falou um ponto legal, fazer mais com menos, né? E aí a gente entra até em governança, porque você precisa de escalabilidade, você precisa manter o controle disso tudo, né? Não é verdade, David? Como é que você vê esse negócio de escalabilidade, governança? Como é que é esse seu histórico, já que você começou com um VBA, lá uma coisa bem básica, onde você resolveu um problema de indivíduo, né? Um problema seu e não um problema da empresa, geralmente. E agora já pensando nessa escalabilidade, resolvendo problemas de empresas grandes, o que você vê aí no mercado? Como é que você viu na sua carreira isso? Legal. Quando a gente fala de governança especificamente falando em automação, tem um dogma muito forte que é conflitante com o time de engenharia, com o time que executa as automações a nível de serviço. Então, quando a gente fala em automação e pensando aqui, a gente precisa escalar automações, o que é entendido, às vezes não o que é praticado, mas assim, eu preciso criar um serviço altamente escalável, na melhor arquitetura definida possível, porque se hoje eu faço uma transação e amanhã eu preciso executar 50 mil em 1 milissegundo, é isso que é escalado. Quando eu penso em automação de processo e como eu escalo, não é a quantidade de vezes que ele vai executar, mas sim a quantidade de automações que eu tenho dentro da companhia. Um cenário meu hoje, eu tenho um lote de automações, eu tenho várias automações que elas às vezes não se conversam, às vezes ela precisa de uma estrutura para a gente conseguir escalar a nível de automações. Então, quando eu olho principalmente a parte de crescimento orgânico de automações,
como que eu posso pensar em executar automação, mais automação, permitir que outras pessoas também executem mais automações, mas isso de um nível seguro. Eu não posso dar uma Ferrari para todo mundo, sair dirigindo ao mesmo tempo, sendo que a pessoa nem tem habilitação. Então a gente precisa, e a escala aqui é em quantidade, e não em volume. Então eu já começo a pensar por ali. E aí, Murilo, voltando ali, por que as automações falham? Porque a gente quer escalar sem saber, de fato, o que quer gerar de benefício com aquela automação. Sem ter a maturidade, né, de processo. Muitas vezes as pessoas querem criar automação, mas sequer conhecem o próprio processo, né? O processo não está no papel, não tem um workflow decisório. Ainda não tem as respostas para todas as perguntas. É. Né, cara? Então, você não consegue dar o próximo passo. Essa é a grande dificuldade. Né? Se você não está olhando ali realmente o que você vai extrair desse processo, se esse processo está maduro o suficiente para você automatizar e escalar, você vai morrer na praia. Você não vai conseguir fazer nada, você vai gastar muito tempo fazendo automação, tempo e dinheiro, né? E no final você não vai conseguir sair do outro lado. Esse que é o... E fica sem processos sofisticados, né? Por exemplo, um processo de, sei lá, extração de dados. A gente vê muito isso ainda e utilizando ferramentas como as ferramentas que estão no quadrante mágico de Gartner. A Blue Prism é uma delas, né? Muitas vezes utilizando uma ferramenta dessa para fazer atividades simples, porque as pessoas não conhecem o seu processo, né? Isso é um problemaço para a escalabilidade e perdem valor. A automação acaba perdendo valor dentro daquela comunidade, dentro daquela empresa, né? E hoje, pegando o gancho, acho que desse questão que a gente está falando, por que falha as automações, né? Como que você está vendo, David, essa parte agora dos agentes de IA, essa inundação de ferramentas no mercado aí, né? A gente até comentou na palestra que a gente fez ali, a gente tem um monte de CEO, CTO aí de Instagram, que vê que o Cloud faz isso, o ChatGPT faz aquilo, Gemini faz aquilo outro, né? E a gente acaba ouvindo bastante de executivos de, pô, vou fazer um projeto aqui de automação em 1 dia, em 2 dias, isso tá pronto. Por que vocês não estão fazendo isso? Fazendo uma pressão no time, no COI ali, para mudar um pouco a estratégia, porque eles estão olhando ali no Instagram tudo isso que a gente está sendo inundado todo dia. Você caiu nessa aí? Como que você tá vendo tudo isso, cara? Caí. E cai todo dia, né? Não é Todos assim? os dias. Vamos lá. Forbes declarou em 2021 que, eu não lembro do número, que as automações em RPA iriam falhar por falta de governança. O número era expressivo, O imagina. número era expressivo. No ano passado, o Gartner disparou uma outra pesquisa no mesmo sentido, falando que agora 60 e quantos por cento? 69% das 69% vão falhar por dos governança. agents vão falhar por governança. O ponto que eu quero Até trazer o Giba aqui, mostrou isso agora há pouquinho. Né? exatamente. O ponto que eu quero trazer aqui é, sem governança vai falhar. Quando a gente pensa num processo que ele precisa ser feito ou que ele vai ser feito via agent a gente ainda não tem o controle dele. Embora você consiga dimensionar por engenharia de prompt o que você quer entregar com ele, você ainda não tem controle do que ele vai fazer. Ora ele pode fazer certo, ora ele não vai fazer o que você está precisando. Né? Ele vai alucinar. O trabalho é como que a gente vai controlar essa alucinação que a gente não conhece. Eu não sei se de fato ele está falando uma verdade ou uma mentira. Eu penso numa aplicação, por exemplo, de um agent, um leitor de contrato. Cara, quem me garante que ele está me dando a informação exatamente do que está ali dentro? A menos que eu tenha certeza que eu vou lá e eu leio o contrato todas as vezes que ele fizer uma interação, eu não acredito que 100% das respostas estão ali dentro do contrato. Então, esse é o primeiro ponto. Como que a gente vai gerir todas as informações que a IA está gerando para a gente? Garantindo que não tem alucinação aí no meio, porque tem um resultado que você vai utilizar, né? O resultado desse IA você vai usar para alguma coisa. E às vezes você pode usar de maneira errônea, né? E que o já que ele te processo deu a resposta errada. E que o processo não fique mais caro, né? Porque imagina que a gente está colocando para o modelo fazer uma análise. E se a gente não tem ferramentas para nos ajudar nessa governança, nesse controle dessas alucinações que eles podem ter, você vai estar refazendo o processo. Então você vai ter que, pô, será que ele nasceu direito? Deixa eu fazer um check aqui. Então tem que ter esse cuidado exatamente. Então buscar ferramentas no mercado que já tenham essa parte, principalmente de governança, de alucinação, cara, é fantástico, assim, e acho que é o caminho que a gente está indo muito forte. Quando a gente fala de ferramenta, entrando rapidamente, que só um gancho de ferramenta, o AI Gateway, ele vem para resolver esse problema. Então, ele vem uma camada de governança, uma camada de governança, que inclusive você tem o cheque de alucinações.
Então você Índice consegue, de confiabilidade, né? você consegue pegar esses tipos de coisa e sim ter uma tranquilidade de seguir com um agente real funcionando para você colher o real benefício desse processo. Né? E com a orquestração dá até para colocar os humanos agora dentro desse processo, né? Com essa ferramenta que vocês apresentaram há pouco, aliás, parabéns pela palestra, WorkHQ, né? Você consegue colocar o humano para tomar decisões, eventualmente até para garantir que a IA está fazendo o trabalho correto, até que o seu índice de confiabilidade aumente, né? Um human in the loop. Eu tenho um outro tema aqui que eu queria trazer com o David. A gente não combinou isso, né? Praticamente nada a gente combinou aqui, na verdade, né? Mas aí, David, a gente trabalhou com o Blueprints ali desde 2017, né? 2018. E aí vou ser transparente com vocês aqui. Sempre foi uma ferramenta muito sólida. Mas, ao longo do tempo, a gente não via mudanças significativas no modo de desenvolvimento, no modo de criação de projetos, né? Eu vi você ali acompanhando a nossa apresentação hoje do WorkHQ, né? Que acho que a gente vem com essa evolução. O que você viu e sentiu olhando essa apresentação, as demos que a gente fez ali? Você que tem um histórico aí desde que Blue Prism era mato aqui no Brasil, aqui, pegou todas as versões aí. O que mais te chamou a atenção nesse novo modelo agora do WorkHQ? Olhando o produto ali pela apresentação, ainda não cheguei a trabalhar com a plataforma, então espero trabalhar ainda em breve. Agora ela tá muito parecida com as que tem de mercado, com que é concorrente de mercado. O fato dela ser uma plataforma agnóstica já ajuda muito. Eu acho que agora, dependendo do tamanho e a complexidade da companhia, você integra todos os produtos para fazer a sua automação. Então, se a companhia tem stack de Python, por exemplo, ela vai fazer orquestração. Se ela fizer qualquer outra ferramenta, ela pode incorporar tudo dentro da plataforma. Então, isso daí já achei super diferente. Segundo ponto, visualmente. Então, assim, eu sou bem visual, então eu olhava aqueles ícones quadradinhos antigos. Ela é bem friendly user, né? Ela comparado com o Blue Prism On-Premise. Exato. A gente está no no momento de visagismo agora, né, cara? Então a gente levou ela no visagista, ele falou assim, pô, Blue Prism, o que você quer sentir agora? E ficou bem legal. Ficou legal pra caramba. O Rodrigo falou que passou no salão de beleza e aí veio pra ficar, isso, né? Veio pra ficar. E eu acho que por último, o que eu destaco é a funcionalidade dele. Né? Então, assim, embora eu seja técnico, nem todas as pessoas com quem eu vou trabalhar dentro dos projetos serão técnicas. Então, a facilidade que a gente tem, um exemplo que o Rodrigo mostrou lá, preciso enviar o e-mail. Cara, pra gente que trabalha com tecnologia, é super simples, é SMTP e faz a configuração e envia. Agora, para quem vai fazer isso pela primeira vez, pode ser complexo. Então, o fato de você arrasta uma caixinha, colocou ali, digita seus dados ali e coloca para executar, cara, facilita muito. Até para a criação dos Citizen Developers, né? Facilita, e aí a gente vai entrar no Citizen Developer logo, porque é um tema que é super em alta no mercado. E você acha que isso é uma oportunidade ou um risco? Ter Citizen Developers dentro de uma empresa? Me permite começar, tá, Bruno? Eu acho que é uma mega oportunidade pouco explorada. Hoje, quando a gente olha aquele famoso gráfico do iceberg, que a gente só vê aquela pontinha em cima, mas que a gente vê um pedaço gigante embaixo, o Citizen Developer ele se encaixa exatamente na parte de baixo. Dentro do mundo corporativo existe uma oportunidade pouco explorada que são as automações de baixo custo. Aquelas automações ali de 0,1, 0,2 FTS, que não geram benefício real para a companhia. Nenhum projeto, nenhum gestor vai patrocinar, por exemplo, uma iniciativa de automação para automatizar meio FTE, que seja. Isso não vai ser estratégico para a companhia. Então, quando a gente fala num projeto de Citizen, por exemplo, que você junta e faz todo um trabalho de levantamento de todas as oportunidades que tem, cara, aquele 0,2 com do amiguinho que também é mais 0,2, que de outro é 0,3, 0,5, eu já tenho benchmarks de mercado que tem empresas com mais de 170 FTEs mapeadas em iniciativas de baixo custo. Então, são de fato essas iniciativas que outras pessoas não técnicas podem fazer. Agora sim, ela vai se tornar um risco se a gente integrar para todos desenvolverem sem uma governança bem definida. Porque isso traz escala, né? Como é que a gente libera escala sem gerar o caos, né? Sem inaugurar o caos? Eu sou suspeito a falar de um programa de Citizen, né? Porque eu implementei um muito bem sucedido ali na Bung com o time. E a palavra-chave, quando a gente está falando de Citizen, é governança. Como que você realmente
gera escala, dá poder para a galera fazer o que precisa ser feito, mas que você garante que está sendo feito da melhor forma, que você tem ali toda a chave dessa sua casinha de produção ali para que nada saia do controle. Então, e aqui eu não estou aqui para comparar com ferramentas, né, mas a gente tem alguns clientes passados com esse tipo de problema, por exemplo, um Portomate. Então, o Portomate, ele está muito simples, inserido no dia a dia das pessoas. Na maioria das pessoas tem uma licença ali que começa a usar. Uma licença assistida, né, que a pessoa bota no computador isso, dela. E muito legal, cara, a iniciativa. A pessoa resolvendo o problema do indivíduo. De novo, você resolveu o seu problema como indivíduo para deixar seu trabalho mais rápido, ok. Mas quando você começa a fazer coisas maiores usando esse tipo de tecnologia, você tem uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Porque esse indivíduo, em algum momento, não vai estar mais na companhia. Esse indivíduo, ele sai de férias. Esse indivíduo pediu as contas, não sei. E isso sempre, no meu caso, sempre soava para quem? Me ajuda aí, cara. Parou o processo aqui. O cara que coordenava tudo. O cara, mas o que você tem aí? Não, a gente fez um app aqui no Portomate, tem um fluxo. Fez um .NET aqui. Aproveitando aí, Bruno, eu vou até dar um exemplo de quando nós trabalhamos juntos. Em 2017, efetivamente, nós mudamos para essa área de transformação digital e a gente começou a trabalhar com automação de processo. Mas de 2014 a 2017, efetivamente, eu fazia as minhas macros, os meus legados. O que aconteceu comigo em 2017? Você lembra? Você saiu da empresa? Não, eu estava nessa nova área. Eu ficava nessa nova área, só que cuidando das minhas automações antigas. Porque não tinha com quem demandar, não tinha para quem repassar aquilo. E quem ficou no teu lugar possivelmente não conhecia de tecnologia para poder fazer a sustentação disso tudo, né? Esse é o risco. E isso é a gente fazer automação sem a governança. Isso é na época que eles faziam automação em ponto bate, viu, pessoal? Em 1997. Tem uma empresa aí, cara, uma empresa multinacional de grande volume aí, que parou o fechamento porque um senhor se aposentou e só ele tinha senha de uma máquina que fazia uma conversão de balanço. Nossa senhora, olha lá, gente. A falta de governança na prática. E isso acontece em todo lugar, cara. Então isso também tá no code, né, Brunão? Porque tem muita empresa que às vezes procura a gente, né, para trazer escalabilidade, governança, e a gente vai explorar ali o nível de sofisticação das automações, e quase todas são em Python, resolvendo o problema do indivíduo e não da empresa, né? Esses dias eu vi um post no LinkedIn, né, de uma outra empresa, onde ela coloca numa caixinha Blue Prisma, UiPath, Automationware e alguma outra lá, 2010, né? E aí Python, não sei o que, 2026. Pô, e ontem a gente estava jantando, né? A gente falou, cara, eu tô incomodado com isso. Em que momento que voltar para o hard code é o futuro? Eu não sei, cara. Então, hoje você tem tudo esses... Viu um post disso, é isso? Isso, Easy Code, como que chama? Agora que todo mundo é desenvolvedor Python agora. Você põe lá no ChatGPT, põe no cloud, fala, Base 44, no Lovable, faz quero tudo. fazer isso aqui, me gera um código Python, faz isso. Então, você tem um monte de gente agora que está desenvolvendo Python ou outra linguagem. Hoje o Python está mais aquecido, né? Mas que a pessoa não sabe desenvolver de fato. Ela está pedindo código, tem o raciocínio ali, está pedindo. Mas eu tô meio que indignado que aonde que o hard code é o futuro versus o low code, que agora a gente tem ferramentas muito mais avançadas de low code. Aonde que a gente tá nesse caminho? Pra mim não faz o menor sentido, cara. E o coding, ele tem o seu problema de criptografia, de segurança dos dados, né? É sempre mais difícil você manter essa proteção dentro do seu ecossistema. E sempre tem a necessidade daquele cara, engenheiro, que conheça da linguagem de programação, né? Diferentemente de uma outra ferramenta que você vai para um caminho de prompt, ou de conectores, ou de fluxos, que uma pessoa que entende de processo, ela consegue ler aquilo e fazer alguma manutenção necessária, né? O esforço de manutenção é muito, muito simples. Né? Às vezes o cara senta lá, demora 3 meses só para entender o código. Agora, quando você pega um hard code, se a pessoa não seguir um modelo, uma metodologia, era fácil pegar uma macro que alguém fez. Ô, David, arruma essa macro aí pra mim que não é tá fácil funcionando. até hoje. Tá louco, cara. É porque não tem um código de boas práticas, né? Cada um desenha do jeito que quer aquele aplicativo. De N maneiras você pode chegar no mesmo resultado, né? Exato. Eu acho que esse daí é um ponto importante, né? Não existe um caminho no hard code para você fazer. Existem N bibliotecas que você pode fazer para seguir e vai entregar o mesmo resultado.
a forma como eu faço, como o Bruno faz, como o Murilo ele executa, cara, a execução vai ser sempre igual, o output vai ser sempre igual. Agora é como que foi o processo disso. Exatamente. A manutenção disso é a grande chave. Eu acho que se não tiver preparado para sustentar essas mudanças que acontecem em todos os processos, em todas as áreas, que eu esqueci de uma regrinha aqui, preciso adicionar aqui um if. E aí um exemplo que eu posso dar, né? No ano passado eu criei uma automação que a área usuária só esqueceu de me passar a principal regra do negócio, que acontecia 60% das vezes. Então assim, levamos 3 meses para executar uma automação que ela não entrou em produção, porque só esqueceu de uma regrinha. E a regra virou exceção. A regra virou exceção. Então imagina Só que pega umas 60% 80% em exceção. é exceção. Agora imagina eu, David, que executei essa automação, ter que repassar essa automação para outra pessoa a nível de code, e a outra pessoa ter que entender a forma que eu escrevi para ela procurar dentro do item aonde que ela deveria adicionar aquela regra. Loucuragem, né? E, Loucuragem. David, você concorda comigo que isso cria uma falsa impressão de autonomia? Então, hoje, você tem empresas que não querem ficar lock-in com alguma ferramenta, por exemplo, de low-code, e vai para o hard-code. Mas isso cria uma falsa impressão, ou seja, eu sou detentor do meu código aqui e está aqui. Será? Né? O papo que rola na internet. Pô, essa eu não podia deixar passar, né? Mas será mesmo que você não tá lock-in ali? Cara, lock-in, eu vejo ele de uma forma muito simplificada. Tudo que a gente faz, você tem um lock-in. Se você construir uma planilha no Excel, você tem lock-in no Excel. Se você pintar tua casa com souvenir, tu vai ter que usar souvenir pra sempre, É né? a mesma tinta. Não é? É a mesma tinta. Lock-in não... Mesmo que parem de produzir aquela tinta, você vai ter que mandar fazer, não é? Se você faz qualquer coisa, você vai ter um lock-in. David, você está sendo muito rebelde, talvez. Porque eu poderia fazer, por exemplo, um batch, como você comentou, usando o Notepad. Sim, você ia estar preso no Windows, mas pode. Sim. Entendeu? O lock-in ele não vai deixar de existir, ele nunca deixou de existir. Agora, o que eu tenho acompanhado pelo mercado, pelo movimento, e aí eu pego o que o Bruno comentou. Em que momento que se tornou natural a gente falar, vou voltar o code, coisa que a gente utilizava há 10 anos atrás. Ok, o Python ainda não era tão disseminado como é hoje. Hoje você tem outros recursos, como existe o ChatGPT, que expandiu bem as plataformas de code, né, Anthropic e todas elas, que te deram uma oportunidade melhor de codar essas automações. Cara, mas assim, cada linguagem vai te dar um código diferente. E o know-how de como você tem que executar essa automação sempre vai estar no desenvolvedor. Então o lock-in para mim, cara, eu sempre olho ele dessa forma. Tudo você vai ter um lock-in. Agora você vai ter que encontrar um parceiro estratégico que vai te acompanhar nesse seu crescimento. Olhando pra curva, não pro ponto, né? Olhando na frente. Qual que daqui a alguns anos vai estar mais preparado? Será que é o hard code ou será que é uma ferramenta tão parruda, por exemplo, como a Blue Prism, não é mesmo? E só lembrando aqui, o hard code nasceu em 2022, né? Então só pra gente... Só relembrar aqui o passado, um passado não tão distante, que até 2022 teve o hype lá das automações low code, as novas plataformas são todas low code, o próprio CEO da NVIDIA comentou que não era mais necessário você entender que eu falo assim, aprender e conhecer as linguagens diretamente codadas, porque vão ter plataformas para fazer isso. Beleza, em parte eu concordo, mas assim, se a gente não trabalhar isso com governança, pode ser com low code, pode ser com código, pode ser com qualquer plataforma, de qualquer execução, no futuro é sempre o mesmo. As automações falham, igual o Gartner comentou. Os agents vão falhar por falta de governança. Então, o que eu vejo aqui, para a gente continuar crescendo nesse termo de eficiência operacional, a gente gerar benefício para a companhia, é exatamente nessa linha. Cara, a gente precisa escolher um parceiro estratégico, escolher uma metodologia de desenvolvimento e seguir aquele caminho. É olhar a curva, não o ponto. O resultado depende muito mais do como as empresas estruturam isso, escolhem os parceiros estratégicos, do que efetivamente aquela tecnologia em si, né? Se escolher o correto para seguir evoluindo, com certeza chega lá, né? Explode, com certeza. Estoura no norte, como diz lá, né, Bruno? Planejamento, estratégia, acho que é isso que você foi muito feliz quando você falou, de não olhar agora e olhar assim, aonde que a gente vai estar daqui X tempo, onde que a gente quer estar daqui X tempo, né? Isso é importante a gente ter essa análise. E é o que vai fazer a diferença aí do sucesso ou do insucesso de
Vamos tentar alguma coisa agora. Não deu certo? Beleza, vamos tentar outra coisa daqui 6 meses. Mas também não deu certo. Pô, acho que não é assim. Aí vai lá pro Vale da Desilusão, vai falar que nada funciona. Nada funciona. E que, de fato, o que não funciona é só a estratégia. É que as pessoas muitas vezes procuram a bala de prata para resolver todos os problemas, né? Não é sobre isso que a gente tá falando, mas como escolher as ferramentas corretas, integrando e orquestrando de maneira agnóstica para poder escalar, não é? Não existe uma ferramenta que vai fazer tudo que as empresas precisam, querem e têm as dores para resolver, não é? Não é isso? Turma, olha, muito obrigado, foi um papo interessantíssimo. David, Bruno, foi, cara, muito legal esse bate-papo aqui. A gente vai estar aqui hoje e amanhã, viu? Aproveitem para assistir os nossos próximos podcasts, alguns ao vivo, alguns gravados. Mas obrigado, David, obrigado, viu? Espero que vocês tenham muito sucesso. Agora com a gente, né? Parceria ali com a Cognition, David, nota 10. Brunão, parceiro de sempre. Obrigado, Sempre viu, junto, cara? Nota sempre 10. junto. Pô, e foi uma honra aqui dividir mais uma vez o espaço contigo aí. Pô, a gente sempre tá, Cara, sempre, tá envolvido, a gente tá né, sempre cara? junto, né? Sempre junto. Pô, Sempre desde junto. 2000. Bruno para deputado, hein, gente? Bruno, Vote em mim. Murilo, obrigado também pelo convite. Bruno, obrigado pelo convite. Acho que é um tema que eu sempre gosto de falar, automação, eficiência operacional. Muito legal, cara. E conte com a gente para escalar ainda mais. Legal, Muito obrigado. bom. Valeu, Boa. valeu, Bruno. Valeu, galera. Valeu. Pessoal, Um tchau, abraço. Obrigado.